Fala pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ediano, trabalho como desenvolvedor full stack já tem alguns anos e hoje eu quero trazer um vídeo para vocês sobre automatização de teste com o Next.js para back-end, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu estarei cobrindo apenas testes unitário, não vou cobrir testes de integração hoje, eu vou deixar para um próximo vídeo aí. Eu vou dar só um adendo aqui, eu já tenho um projetinho pronto, eu espero que vocês já tenham noção aí de como construir um CRUD do básico, tudo bem? Eu vou passar ali por ele rapidão, mas esse CRUD aqui eu já deixei pronto. Então a ideia é focar de fato nos testes, e o nosso teste aqui a gente vai estar passando um pouquinho sobre Prisma também. Então, aqui, sem muita enrolação, a documentação que a gente vai seguir do Next é aqui no próprio site deles, você pode encontrar, tudo bem? Em Documentation. A gente vier aqui, logo abaixo de Overview, tem Fundamentos. E a gente vem aqui em Teste. Essa aqui é a documentação que a gente vai seguir. E você criou o projeto do seu Next ali com a CLI do Next. Esse pacote aqui ele já vem instalado automaticamente para teste, tudo bem? E você rolar um pouco mais, tem várias opções de teste aqui e alguns exemplos. Mas, como a ideia aqui é eu mostrar para vocês como vocês podem estar fazendo isso aqui, eu vou arrastar esse aqui para o meu outro monitor ali e eu vou estar seguindo ele. Mas antes da gente começar de fato, eu gostaria, claro, de fazer aquele convite para você estar se inscrevendo no canal aí, deixar um like, um comentário. Daí assim o YouTube possa entender que vocês estão gostando do conteúdo e possa entregar mais informações como essa aqui. Eu sempre procuro ser o mais didático possível e entregar o máximo de informação e detalhes para vocês. Então vamos lá. Aqui eu tenho o meu projeto Next. Uma das primeiras coisas que eu fiz, é claro, é adicionar o class validate e o class transform e definir de forma global aqui as validations pipe, tá? Que são para a gente tratar as informações de erros JSON aqui do nosso back-end. Aqui o que acontece? Eu tenho os nossos arquivos padrão que o Next cria, né? Assim que a gente dá um CLI new, um novo projeto com o Next. Eu não deletei eles porque não faz sentido. Vou deixar aqui mesmo, não vai fazer diferença nenhuma. Aqui no meu módulo principal aqui, eu tenho o use module, tá? Eu estou criando um CRUD aqui, rapidinho, de criação de usuário. E aqui eu tenho use controllers, ok? Use módulos, use service. Eu deixei tudo em um arquivo só, os nossos métodos, já deixei tudo criado aqui também. Já já vou passar aqui para vocês entenderem o que é que a gente está fazendo. E aqui, como a gente vai estar usando o Prisma, eu já deixei o Prisma conectado aqui com o banco de dados, tudo bem? Se vocês vierem aqui, uma configuração do Prisma específica. Essa definição aqui, tomem cuidado com ela, tá? Porque essa aqui é uma definição que eu tenho para a gente limpar o banco de dados quando a gente estiver no ambiente de teste. Isso aqui em produção jamais deve ser rodado, tudo bem? Senão você vai zerar o seu banco de dados aí. Então, muita responsabilidade. Eu aconselho a pegar um método igual esse aqui, ó, que tem essa responsabilidade, e colocar em um outro arquivo específico. E ele deve ser chamado apenas no momento de teste, para você não ter nenhum tipo de erro ou problema aí. Aqui a gente tem a nossa variável de ambiente, de conexão com o Postgres, ok? Aqui eu não vou passar em muitos detalhes sobre Docker, essas coisas, mas aqui eu tenho uma conexão com Docker aqui, tem um Docker Compose aí, tudo bem? Esse projeto aqui eu vou deixar disponível no GitHub. Vocês podem estar usando aqui o Docker Compose. Aqui ainda, seguindo, a gente tem o Prisma e aqui no nosso model de usuário, a gente tem o que? A gente tem o nosso user construindo uma tabela users, que ela tem o ID, name, e-mail, password, hash, created add, update add. Esse tipo de mapeamento aqui, para quem já conhece um pouquinho sobre o Prisma, significa o seguinte, ó, do lado do meu código aqui, na tipagem dos TypeScript, eu quero que a propriedade se chama password hash, mas lá na minha tabela do meu banco de dados, eu quero que ela se chama password underline hash. Ela vai ser criada com esse underline aqui, tá? Eu, ultimamente, eu tô preferindo assim porque fica mais fácil a leitura lá com o Postgres
E eu acho, inclusive, que é uma recomendação um pouquinho melhor aí. Com isso aqui pronto, depois desses detalhes aqui definido, a gente só roda um npx Prisma Migrate Dev, ele cria nossas migrações e pronto. E aqui, voltando para o nosso CRUD de usuário, vamos passar um pouquinho aqui por dentro. Aqui em User Controller, eu tenho uma rota que está disponível em nosso User, tudo bem? E aqui ele chama um serviço que é o Use Service, que é esse carinha aqui. E aqui dentro nós temos todos os métodos do CRUD. Ó. Temos Create, Hide All, Hide On, Update, Remove. Pode ver que ele pega os parâmetros, as informações e envia e repassa diretamente para o nosso serviço. Tá? Porque, é claro, a responsabilidade lá do nosso serviço é simplesmente fazer isso aqui. E aqui no caso do nosso remove, como a gente está deletando uma informação, a gente não quer retornar uns dados, né? Eu já tenho esses dados aqui, não vai retornar nada, né? Eu dou um await aqui, remover aquele retorno ali e pronto. Aqui agora, no nosso use service, o que que a gente está fazendo? A gente, aqui no nosso construtor, a gente está pegando o serviço do Prisma, tá? E é esse carinha aqui. Ele se conecta com o nosso Prisma Client. E aí aqui a gente entra no nosso método create, faz uma consulta para ver se o usuário ele já foi criado com aquele e-mail ou não. Se já foi criado, ele retorna que o usuário já existe e dá um erro aqui, um conflito, retorna um 409. Se não, ele cria o usuário para a gente e retorna as informações. Aqui ele retorna todos os usuários, se não existir nenhum, me torna um array vazio. Aqui ele vai me retornar um usuário, se não existir um específico, me retorna um objeto vazio. Aqui ele vai atualizar o usuário, ele vai aqui consultar novamente se aquele usuário lá existe ou não. Se o usuário não existir, ele não tem nada o que fazer, então não faça nada, deu o erro que o usuário não existe. E aqui no remove do mesmo jeito. Aqui no Prisma, ele tem um método aqui e ele se chama Find Unique Word Throw. Esses carinhas aqui, o que acontece? Se a gente usa eles, e aqui desse lado, ele acaba dando um erro inesperado pra gente. Porque ele já consulta, se o usuário não existir, ele já dá um erro pra gente. E eu, durante alguns testes, eu validei que é muito melhor eu verificar se o usuário existe e eu ter a responsabilidade de passar para minha API se esse usuário é válido ou não, tá? Se tem alguma outra forma de tratar essa informação aqui, ó, eu ainda não conheci, não fiz o teste necessário para isso, então por isso eu não vou nem abordar aqui, tá? Mas eu prefiro ele me retornar um find único aqui. Se ele retornou vazio, aí eu trato a informação com erro e pronto. É por isso que eu estou usando, se alguém tiver a curiosidade de entender de o porquê eu não usei o outro método, tudo bem? E aí normalmente quando você usa um find unique or erro, ou throw na verdade, né? Não é um erro. Um find fish ou throw, ele dá realmente um erro inesperado ali, traz um 500 para nossa API. E não é isso que eu quero. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um user.http, que é de uma extensão aqui que eu uso, tudo bem? E eu uso essa extensão aqui também, ó, o ID generate, tá? Que ele gera um ID randômico pra gente. E aqui também eu uso um cliente, o Arch Client, tá? Que é para poder criar um arquivo HTTP ali, a gente fazer requisições simples, é bem rápido ele, fácil de usar. E às vezes eu uso esse Thunder Client aqui também, tá? Mas por enquanto a gente vai usar somente esse Hash Client, ele que permite criar esse tipo de arquivo aqui. Um outro ponto aqui interessante que eu não tinha passado é para usar o Prisma. Não é obrigatório, mas é recomendado que você tenha a extensão do Prisma aqui instalado, tá? E que é justamente para ele permitir que você tenha uma sintaxe highlight melhor aqui e que ele trabalhe com a indentação aqui toda vez que você salvar o arquivo. Porque veja bem, dou vários espaços aqui, ó, salvo. Quem faz isso aqui é a extensão do Prisma que tá bem aqui, tá? Então, vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte, eu vou iniciar o nosso servidor para vocês verem que está tudo funcionando. npm
run start dev. E aqui também eu vou iniciar o npx Prisma Studio, ok? Que é o estúdio do Prisma ali. Então veja bem, aqui no nosso Prisma Studio, ele abriu isso aqui ele já está listando para gente a tabela de usuário que a gente tem lá dentro do nosso banco de dados. Tem o ID, o nome, e-mail, password, um created add e um updated add. Isso aqui que eu vou fazer, eu vou deixar esse carinha aqui para lateral. Bom, enfim, não foi, não sei porquê, mas tá bom. E aqui o que eu vou fazer? Vou vir aqui e só simular para ver que a gente está testando realmente, salvando as informações lá no banco de dados. E aqui eu já deixei pronto, ó, com um REST client lá, que é a extensão. Você pode criar um arquivo user.http e aí você pode passar para ela, ó, que é um método push, vai bater na rota localhost 2.3333/users. Você passa o tipo de informação que você está enviando, que no caso aqui é um application JSON. E aqui o JSON dele vai receber um nome, um e-mail e um password, tá? Eu não passei aqui por esse DTO, mas é exatamente isso aqui, ó. Name, e-mail e um password, ok? Então aqui é isso que eu estou fazendo. O que eu vou fazer? Eu vou criar esse usuário ali, ó. Foi muito rápido, ele já criou. Se eu vier ali dentro do nosso Prisma Studio e der um atualizar, olha só, ele já criou aqui, ó, ediano@gmail, tá? Esse aqui não é meu e-mail, pessoal, então não adianta enviar e-mail aqui. Talvez já tenha até dono e não sou eu. E aqui ele salvou a senha, só que ele salvou a senha sem um hash aqui, tá? Porque eu não vou cobrir hash aqui no momento. A ideia é cobrir testes unitários, não validação de usuário, esse tipo de coisa. E aqui, claro, o próximo passo aqui, o próximo método que a gente tem é consultar, né? Então aqui eu vou trazer todos. Você pode ver que ele trouxe um array de objeto. Aqui eu vou dar um send aqui novamente, que é para poder consultar um usuário específico. E aí nesse ID aqui, ó, tem um outro ID aqui, que era porque eu estava fazendo teste anteriormente. Então vou dar aqui, consultar. E olha só, ele trouxe aí já um objeto, não mais um array. Se eu vier aqui e mandar ele atualizar, ele deve atualizar o e-mail ediano@gmail.com para Silva. E aí a senha aqui eu vou deixar 123. Bem difícil, né? E olha só, ele atualizou também. Deu certo. E aqui ele tem a opção de deleção. Só que eu não vou deletar ainda, porque é o seguinte. Eu quero validar que ele pode dar erro. Então uma das coisas que ele pode dar erro é o seguinte, ó. Se eu vier aqui e mandar criar novamente, ó. User already existe. E agora se eu vim aqui no nosso Prisma, ele vai ter dois usuários, ó. Um e-mail silva@gmail e o outro ediano@gmail, tá vendo? Não tem problema nenhum. E aí aqui sim, agora eu vou deletar um usuário. Deletei um usuário. E o usuário que eu deletei é esse que tá com Silva aqui, ó. Mas imagine que agora eu quero consultar esse usuário aqui que tá com Silva também. E olha só, ele retornou um 404. User not, não existe, tá bom? Então, a gente já tem aqui os nossos endpoints todos funcionando corretamente, como deveria. Nossas requisições também, mas a gente não está validando se isso aqui realmente está funcionando depois. Porque imagine, né, a culpa é do estagiário. O estagiário desavisado vem aqui e remove a validação de criação do usuário para saber se o usuário existe ou não. Quebrou a tua aplicação. Como é que você vai testar se aquilo ali está funcionando de forma correta ou não? Testes unitários. Porque se ele removeu dali depois, qualquer usuário, qualquer pessoa ou até mesmo você, removeu essa validação, os testes vai acusar para você, desde que ele esteja coberto pelos testes, é claro. Vai acusar para você e cabe você depois ir lá e validar se realmente é aquilo que você quer ou não. Então, vamos lá. Mão na massa para os testes. E aqui, o primeiro teste que a gente vai fazer é aqui em Users e aqui em Controller. Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu rodar esse teste aqui, da forma que ele está aqui pelo padrão do Next, o que ele vai acontecer? Ele vai dar um erro de injeção de dependência aqui pra gente. E aqui que muitos usuários que estão iniciando no Next acabam caindo na cilada. E por quê? Porque se eu vier aqui no meu User Controller, aqui no construtor, ele está usando esse Use Service aqui. Mas esse Use Service aqui, lá embaixo,
ele está usando esse Prisma Service, tá? Então aqui ele vai dar um erro, aqui, ele vai dar um erro de injeção de dependência, ele vai falar que ele depende do Prisma Service. E por quê? Simplesmente porque esse carinha, da forma que ele foi passado aqui dentro, ele está meio que avisando para mim, olha, eu quero fazer um teste de integração e não um teste unitário. E testes unitários, dependendo da situação, e algumas vezes a gente tem que fazer mock. E mock, pessoal, tem que ter muita responsabilidade na hora de fazer. Entender o porquê você está fazendo mock. Compreender o para que você fez aquilo. Tá? E eu vou rodar aqui para vocês verem. Ó. Rodei. O que vai acontecer? Vai quebrar aqui a aplicação. Olha só, quebrou a aplicação. Deu erro aqui no Prisma Service e tal. Isso aqui, por enquanto, tá certo. Não tá errado, tá? Da forma que foi feito aqui, tá certo. Mas a gente vai começar a corrigir isso aqui. E entender o porquê que a gente vai estar fazendo mock. O porquê que a gente não vai estar fazendo. E aqui eu vou parar o Prisma Studio. Vou parar o servidor também. Parar todos esses caras aqui. E pronto. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. É converter esse cara aqui para que a gente possa passar para ele quais métodos ele vai ter para a gente fazer o mock. E para a gente fazer isso, a gente vem bem aqui. Ó. Vou copiar o nome dele, que é para ficar mais semântico. Vou criar uma nova variável chamada mock use service. Ok? E para ele, por enquanto, eu passo um objeto vazio. E aí aqui, eu faço bem assim. Eu abro e fecho chaves. E aqui dentro eu passo um provider. Esse provider é a nossa classe use service, que é essa mesma aqui. E aí aqui dentro agora eu passo um use value e o use value recebe o nosso mock service, mock use service, tudo bem? Voltando aqui, se eu vier aqui no nosso user controller, eu posso ver quais são os métodos que esse use service tem. Então se eu vier aqui, ele tem create, find all, find on, update e remove. E eu preciso de todos esses carinhas ali, daquele lado. Então o que eu vou fazer? Eu já vou antecipar aqui, ó, dentro desse objeto vazio, vou começar a criar ele. Mas além de eu criar eles, eu vou passar para eles e falar que ele é do tipo JestFN. Por que JestFN? Porque o JestFN permite que eu simule funções, métodos ou qualquer outra coisa assim do tipo e verificar se ele está sendo chamado, com que informações ele foi chamado, quantas vezes ele foi chamado e por aí vai. Então aqui, como eu já sei disso, já sei que são 5 métodos, então aqui eu tenho create, o próximo aqui é o find all, o próximo é o find on, tá? Tô copiando e colando aqui para vocês verem exatamente de onde eu tô tirando a informação, tá? Find on, um update, ponho aqui também com o update e venho aqui com o remove, tá? Vim aqui e passei o remove. E pronto. O próximo ajuste aqui que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou converter esse cara aqui com um before all, tá? Eu prefiro assim. Tem gente que prefere deixar ainda com before it. E aqui eu crio um novo before it. E olha só. Aí aqui desse lado eu faço um jest ponto reset ao mock. Exatamente isso aqui. E por que reset ao mock? Porque o que acontece? Toda vez que eu chamar um desses métodos aqui e fizer um mock nele, passar uma informação, um valor, validar algum dado nele, quando ele for chamado novamente, antes dele for chamado novamente, eu quero que ele seja limpo. Não quero que ele tenha um histórico do teste anterior. E é isso que está acontecendo aqui. Em alguns casos, esse carinha aqui não vai resolver o seu problema, tá? De limpar o mock anterior. Para poder resolver, o que você faria? Você vem aqui, de uma forma mais manual, chama o mock use service .create .mock reset e pronto. Só que daí você teria que fazer isso para todos os métodos. Isso desde que, é claro, né, que se por acaso parar de funcionar. Mas no nosso caso aqui, como eu tenho certeza, isso aqui vai funcionar muito bem. Então, o primeiro teste que eu vou fazer aqui é vir aqui, fazer um it, e aí eu vou fazer um teste no create, e ele é uma função assíncrona. E aí aqui eu vou dar um await, vou dar um user.controller.create. Tá?
Esse user controller, ele é o nosso controller, ele é a nossa classe de controller aqui. É essa nossa classe principal aqui, ó. Ela está sendo instanciada. Ela está sendo instanciada aqui, ó. Tá sendo chamada aqui, definindo a tipagem. E aí o próprio módulo aqui do teste tá fazendo um get nela, passando a tipagem. E aí você consegue testar ela aqui facilmente. Só que aqui ela recebe um objeto do tipo create_use_dto. Então a gente vem aqui no nosso DTO, pega o nosso create_use_dto, vem aqui, não const, e aqui eu vou chamar use_dto, ok? Vou falar que ele vai ser desse tipo aqui, e ele vai receber um objeto. Vou salvar, e aí aqui eu consigo passar para ele name, vou passar aqui mediano, o e-mail, vou passar mediano@gmail.com, e aí o password, vou passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Que é uma string. E aí aqui eu só passo assim. E pronto. Daqui eu já consigo realizar alguns testezinhos. Só que como a ideia é validar se esse cara aqui está sendo chamado, como é que a gente faria aqui, ó? A gente vem aqui e fala que a gente espera que o mock useService.create seja chamado uma vez. Então é to have be called time. E aí ele vai ser chamado uma única vez. E também eu quero verificar se to have be called with, ou seja, ele foi chamado com user_dto, tá? É esse carinha aqui. Porque se você vier aqui para ver bem, ó, esse create use_dto, quando a gente recebe aqui em create, a gente repassa ele também para use_serve_create. Então, eu posso validar se o mesmo cara que eu recebi aqui, é o mesmo que eu estou passando aqui. E para esse cenário é a mesma coisa. Ó. Ele recebeu aqui, quero validar se ele está repassando para cá. Vou aqui testar e olha só. E funcionou. Tá vendo? Legalzinho, né? Então aqui o próximo teste que a gente faz é um which, é um find all. Eu vim aqui, dou um async, retorno uma função para ele. E aqui eu dou um await e vejo se o meu user controller.find all, chamando meu user controller find all, quero verificar se o meu mock useService.findAll foi chamado to have be called with quality time. Quero verificar se ele foi chamado uma vez. E quero verificar também como ele foi chamado. Nesse caso aqui, ele foi chamado com a função vazia. Vou verificar aqui e olha só, passou também nosso teste. Está sendo chamado normalmente. Isso aqui eu já vou aproveitar, vou copiar e colar, porque agora é find on. E ele é quase igual. Então vou vir aqui, vou dar um find on e pronto. Só que aqui no nosso find on, o que é que a gente recebe? A gente espera um ID. E esse ID é uma string, que no caso a gente passa o nosso ID para poder consultar e verificar se o usuário foi chamado. Aqui em cima, o que eu vou fazer? Para não ficar algo muito repetitivo, vou dar um const UUID, tá? E aí é que eu vou dar um const_p e vou gerar um ID aleatório aqui. Esse aqui, como eu disse anteriormente, é uma extensão que eu tenho aqui, ó, no VS Code que se chama UID. Ele gera um ID para mim por padrão. E aqui eu já fiz logo ele assim, porque eu sei que esse UID aqui eu posso usar ele mais de uma vez. Então, aqui. Vou rodar aqui novamente e olha só. Ele chamou, vai chamar na verdade, né? Ó, só que aqui ele deu um erro para mim. Por que ele deu um erro? Porque o find on aqui, ó, que é esse carinha aqui, ó, find on, ele deve ser chamado com um ID. Então, como eu passei esse UID aqui, ele também provavelmente vai ser repassado aqui para baixo. E veja bem, chamou corretamente. Aqui agora eu vou copiar esse cara aqui
Vou colar aqui também. E o próximo teste que a gente vai fazer é com o método de update. Tudo bem? Só que daí aqui, como eu já sei no update, ele vai receber um UseDTO, tá? Só que aqui ele não é mais um create UseDTO, ele é um update UseDTO. Eu vier aqui agora também, colo esse carinha aqui, e aí aqui eu venho do UserDTO, certo? E aqui, como eu já sei, no meu update também, ele deve ser chamado com UserDTO. Exatamente dessa forma aqui. Vamos ali verificar o que é que está acontecendo. Olha lá, ele recebe um ID como primeiro parâmetro. Segundo parâmetro, ele recebe um objeto do tipo update UserDTO. E aí ele repassa para o nosso use service update o ID e o objeto do DTO. E é exatamente isso que a gente está fazendo. Ele recebe o ID, recebe o objeto do use update UseDTO. E aí ele repassa para o update também o ID e o objeto do UseDTO. Fechou? Isso aqui, se a gente rodar também, ele vai funcionar. E aqui, uma coisinha que eu esqueci, eu não passei para vocês. Esse botãozinho aqui para mim, ó, só tá aparecendo porque eu uso uma extensão aqui chamada Test Runner, ok? Esse Dash Runner aqui, ele permite que eu, aqui em testes unitários, eu só clique e pronto, funcionou. Para teste de integração, esse carinha aqui não funciona, tá? Então, tem umas formas de você configurar, mas eu testei várias formas e não ficou muito legal. Em uns projetos funcionavam, uns outros não, e não valia muito a pena o esforço, tá? Aqui, para a gente continuar com o nosso teste, a próxima coisa que a gente vai validar aqui é o nosso remove. Eu só verificar se é remove, essa função remove. Então, eu vou vir aqui. Esse carinha aqui a gente não vai mais precisar. Isso aqui também não, tá? Isso aqui também não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, faz um remove, salva, e olha só, testar se os métodos estão sendo chamados. E funcionou legalzinho e pronto. Se a gente parar agora para ver bem, nossos testes aqui do lado do controller já estão prontos e a gente pode dar continuidade. E aqui você pode ver que a gente fez o uso de mocks, validou todos os métodos aqui do use service lá. Tudo bem? Então, basicamente esse aqui é assim. Normalmente nos controllers aqui a gente tem pouco teste para cobrir, a gente não cobre muito, né? Porque esse aqui é somente uma camada de conexão. É a primeira camada que tem da nossa infraestrutura, dos nossos projetos. E aí o próximo passo é o seguinte, é a gente vir aqui do use service. E aí esse cara sim aqui, ele tem muita responsabilidade. Ele que vai lidar com a nossa regra de negócio. É ele que vai dizer o que você pode ou não fazer dentro da nossa aplicação. Tudo bem? E é aqui que mora, às vezes, um dos probleminhas para os iniciantes, porque às vezes eles não sabem quais testes devem ser realizados aqui. Mas a gente vai cobrir isso aqui agora, vai passar com um pouquinho mais de calma ali no controller ali. Eu fui um pouquinho mais rápido, porque de fato ele é simples, ele é pequeno, você pode ver, 3 linhas, você testou o código. Já aqui, a gente vai ter um pouquinho mais de responsabilidade, justamente para poder validar esses erros. E aqui eu gosto de validar os erros de uma forma um pouquinho diferente, eu vou explicar para vocês o porquê disso aqui. Então vamos lá, eu vou começando atualizando esse before all, e aqui eu já vou antecipar, fazer um before each, passando uma função anônima para ela e pegando um just.reset mock all, muito similar com o que a gente fez lá dentro do controller. Só que aqui o que eu vou fazer? A gente vai ter que usar o nosso serviço do Prisma, porque se você ver bem aqui no nosso construtor, a gente recebe o Prisma. Se eu vier aqui assim, ó, e fizer somente assim, olha só, injetar aqui em provider, já que ele é um provider, isso aqui tem que corrigir, tá? Assim ele vai dar um erro. Injetar ele aqui em provider, ele vai funcionar, mas esse aqui ele vai estar simulando um teste de integração. E não é o que eu quero aqui desse lado. Aqui eu quero que esse teste seja muito rápido. Então, por isso a gente vai fazer uso de mock aqui. Tem uma outra forma também da gente testar, que é testar um banco de dados em memória. Mas isso eu não vou cobrir nesse vídeo, tá? Aqui
no nosso Prisma Service, o que eu já vou começar a fazer? Eu já vou começar a definir os métodos de mock que a gente vai usar. Se a gente vier voltar aqui, os métodos de mock, quais são? Find unique, create, find main, find unique, update, tudo bem? Então, é isso que a gente vai definir aqui agora. Pra gente fazer isso aqui, é claro, você já sabe, né? Viu ali a gente fazendo com os controllers. A gente vem aqui e passa o provider. E aqui depois use value. E a gente fala que ele vai ter um mock Prisma Service. Esse mock Prisma Service ainda não tem. A gente vem aqui, dá um mock Prisma Service e a gente passa o objeto vazio. Esse objeto vazio, ele vai ter um user, tá? Se você vier aqui e ver bem, ó, Prisma Service, user e aí depois create. Prisma Service.user.findOn. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vem aqui, passa um outro objeto, passa o findOn e aqui novamente a gente repete aquele processo. Jest.fn, porque é ele que a gente vai testar realmente se está sendo chamado e como está sendo chamado. Aqui, viu que eu já dupliquei. Eu sei que depois ele vai ter um create. Depois ele vai ter um update. E depois ele vai ter um delete. E pronto. É exatamente isso aqui. Aqui eu já tenho o jest.reset ao mock. Ou seja, está resetando todos os mocks depois, antes dele ser chamado. E aí, aqui a gente vai começar a definindo o nosso método de create, tá? Toda essa estrutura aqui. Todo esse carinha aqui. A gente vai começar por ele. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer, para quem já trabalhou com Jest antes, a gente pode começar definindo um describe. E aí aqui eu vou falar que ele vai começar pelo create. Vai se chamar create, na verdade, né? E aqui ele não é assíncrono. Aqui ele pode ser, aqui na verdade. Epa. Tem coisa que não devia. E aqui ele é só uma função anônima, tá? O que são assíncronos, que podem ser assíncronos, são os its aqui, tá? E aí aqui a gente passa um it, async, e aqui eu passo uma outra função anônima para ele. O primeiro teste que eu quero fazer aqui é validar se ele vai cair no nosso erro bem aqui, ó. Eu vou validar se ele vai cair nesse erro aqui, se o usuário existe ou não. Então aqui, inclusive, eu gosto de verificar e passar para ele que ele vai testar aqui, ó. Inclusive o nome é o nome do próprio erro, tá ok? Vou salvar isso aqui. E aí aqui eu passo um await, pego meu useService.create e aí eu vou vir aqui, ó, e ele recebe novamente aqui, ó, o nosso create useDTO. Como eu já defini isso aqui antes, para não ficar criando toda hora, eu vou vir aqui e vou copiar esse cara, ó. Copiar esse cara aqui e vou colar aqui, ó. Só isso, só para poder acelerar. E aí aqui eu passo o userDTO. Pode ver que o erro já parou, certo? Entretanto, aqui, como eu quero validar se ele está chegando nesse erro aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu gosto de testar de uma forma um pouquinho diferente aqui, ó. Tem um pessoal que dá direto um expected control erro aqui, tá? Mas eu não gosto de fazer assim, eu gosto de passar um try catch aqui, tá? E eu vou te explicar o porquê. Então aqui eu já defino aqui um try catch. Esse cara eu injeto ali dentro. E aqui sim eu dou um throw new error. E por que eu estou definindo aqui error? E aqui eu só vou passar error. Por que eu defini isso aqui? Porque é o seguinte, por algum motivo, como eu quero que isso aqui seja um erro, e ele não cair aqui dentro, significa que ele passou direto. Se ele passou direto, aí ele vai cair nessa linha aqui. E se ele caiu nessa linha, eu não espero ela. Eu não espero essa linha, não quero esperar essa linha. Então realmente eu vou estar validando se eu vou estar testando um erro aqui ou não. Da outra forma que a gente faz o expected aqui também diretamente, você valida isso, com certeza. Mas eu não gosto muito. Parece até inclusive que o código fica um pouquinho mais sujo, não sei. Talvez seja só uma impressão minha, mas isso aqui é questão de uma preferência, tá? Mas existem formas de testar aqui.
E aqui agora eu quero testar se o meu error é uma instância, to be instância do nosso HTTP expected. Então eu passo ali para ele. E eu também quero testar se o meu expected error.message.to be, o be aqui é maiúsculo, é claro. E aí eu testo se ele vai ter essa mensagem aqui. Quero testar se o erro tem essa mensagem aqui específica. Depois do try aqui, o que é que eu posso continuar testando? A próxima coisa que eu quero testar quero testar se o meu mock Prisma Service.user.find foi chamado to have college time uma vez. E ao mesmo tempo, quero verificar como ele foi chamado. To have been college with. Como ele foi chamado. Então, isso aqui eu sei que ele vai ser um objeto. Se eu vier aqui, ó, e verificar, ó, você pode ver que ele foi chamado com where e-mail e useDTO e-mail. Então, se eu copiar esse carinha aqui e passar aqui para dentro, ó, só que daí ele foi chamado com esse useDTO e-mail bem ali, ó. E aí também, ao mesmo tempo, eu quero verificar o meu mock Prisma Service.user.create foi chamado. Então, é to have be college time 0. Por que 0? Porque esse cara aqui ele não deve ser chamado. Lembre-se, eu estou parando a minha aplicação no erro. E olha só, ela parou justamente nessa linha aqui. Ela não deve seguir as demais. Ela não deve seguir aqui para as demais. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou dar um run aqui. Vamos aguardar ele rodar esse aqui e esperar. E veja só, ele já deu um erro aqui para mim. E por que ele deu esse erro aqui? Aqui ele está falando que ele não espera uma instância de HTTP exception. Então, ou seja, ele caiu nesse error aqui. E aqui tem uma questão interessante. Ele simplesmente não deu erro porque aqui o que é que eu estou validando? É se o usuário já existe. Então eu tenho que mocar um usuário aqui dentro para esse cara. Como é que eu faço esse mock aqui? Eu posso vir bem aqui, ó, dar um mock Prisma Service.user.findUnic.mock return value on. E aqui tá return value on. E aí eu posso passar para ele que ele é o user DTO. Bem aqui, ó. E esse carinha aí eu posso passar aqui para dentro. Porque aqui eu poderia retornar até mesmo assim, ó. E iria funcionar, porque eu posso retornar qualquer coisa daqui de dentro, tá? Inclusive, é uma das coisas que tem que se atentar. Porque se você está validando o retorno dessas informações aqui, e você injetar algo que não deveria existir aqui dentro, você vai estar fazendo um falso positivo, tá? O que é isso aqui? Para você entender melhor, veja bem. Aqui, o nosso find unique, o que ele retorna? Ele retorna um usuário com ID, name, e-mail, password hash, created ad e updated ad. Mas imagine que aqui você chegou um exemplo bem bobo para vocês verem e entender realmente do quanto isso aqui pode ser complicado. Se você passar uma informação errada aqui, do quanto falso positivo isso aqui vai dar. Imagine que você passa a batata aqui, ó. E batata ela tem gosto de peixe. É um exemplo bem ruim, mas para vocês entenderem da complexidade disso aqui. Cara, isso aqui vai validar e vai passar. Se você estiver validando informações que dependa de outros serviços ou alguma coisa do tipo, ou dependa de uma propriedade específica, e você injeta essa propriedade de forma incorreta aqui, ou de uma forma inesperada, ela passa a te dar um falso positivo, porque aqui ele não valida. Você pode ver que ele não retornou nenhum tipo de erro aqui, para ver se é realmente isso aqui que é esperado ou não. Tem uma outra forma de fazer aqui,
e é o implementation, tá? O implementation ele pode retornar um user aqui. Mas para esse contexto aqui, então tenha muito cuidado, tá? Tenha certeza que é aquela, valide bem que aquele retorno é de fato aquilo que você está esperando. Então aqui, mandei ali, ele vai rodar novamente e olha só, agora o teste passou. Agora, como isso aqui já foi criado e é mais simples, quero validar se o usuário está sendo criado com sucesso ou não. Então, o que eu vou fazer? Create user. Agora é esse método aqui. Isso aqui tudo agora vai deixar de existir, porque de fato eu não espero nenhum erro. E esse cara aqui, ele pode vir um null ou simplesmente ele não deveria nem existir aqui, né? Poderia ficar assim. Mas eu vou deixar assim, null. Por quê? Porque eu consultei ele aqui, ele retornou vazio. E se ele retornou vazio, ele vai passar direto aqui e vai criar o usuário e trazer para mim. E aí aqui eu já valido que esse create foi chamado e eu valido como esse create you have be called with. Como esse cara também foi chamado. E como é que ele foi chamado? Aqui ele recebe um objeto que é data, ele recebe user DTO. Se a gente voltar aqui para ver bem, você pode ver que ele primeiro recebe data e aí ele recebe o objeto do useDTO. Tá ok? Vamos lá. Testou. Deve passar todos esses testes aqui. E olha só, ele deu um erro aqui, ó. Qual foi o erro que ele deu aqui? Ah, aqui ele espera um password hash. Então o que eu vou fazer? Eu vou só copiar isso aqui, ó, para poder acelerar. Porque aqui é um password hash. E aí aqui eu só passo assim, ó, para ele. E pronto, isso aqui agora vai funcionar, vai estar válido. Bom, como pode ver, nosso teste aqui passou, legal. E nossos testes de criação aqui estão certo, estão válidos, estão passando. Então aqui o próximo passo é a gente criar o nosso teste de FindAll, na verdade, né? E aqui o FindAll é bem simples, então eu posso vir direto aqui e dar um it para ele, não vou precisar do describe. FindAll, vou falar que ele é do tipo async. Vou pegar aqui, trazer para ele uma função anônima. Eu vou dar um await user service.findAll. Para dentro dele eu não envio nada. Vou dar um const. Vou trazer um users. E aqui eu vou dar um expected users.toEqual, tá? Por que equal? Porque eu estou testando um objeto. Mas além desse objeto, eu quero testar que o expected.object contém alguma coisa. E se alguma coisa, quem é? É o nosso user aqui, né? Posso vir aqui diretamente, ó, e passar aqui para ele assim, ó. Ele é um array de user, exatamente dessa forma aqui. E se você parar para ver bem, o que é que está acontecendo aqui? Quando esse cara aqui retorna as informações, se eu vier aqui, ó, ele me retorna ID, name, e-mail, password hash, created add e updated add. Mas eu não quero ter que ficar passando toda hora aqui o ID, o created add e o update add para poder testar esse cara. Então eu falo que ele contém, no mínimo, essas informações aqui. Porque o ID, o created add e o updated add são gerados automaticamente pelo lado do Prisma. Mas o dado que eu quero validar é esse aqui que eu estou enviando para ele. Tá? Então isso aqui já é o necessário para validar se aquela informação está vindo ou não. Aí, aqui, uma próxima coisa que eu quero validar é validar se de fato não precisava, né? Mas a gente quer validar. O mock prisma service ponto user ponto find many. Eu esqueci de definir aqui, ó. Find many. Eu esqueci de definir esse cara aqui. Dash.fn find many ponto
To have peak time. Ele deve ser chamado uma única vez. E aqui tem uma outra questão. Eu espero que esse cara seja chamado dessa forma aqui. Só que aqui ele vai dar um erro. Por quê? Porque esse aqui vai voltar vazio. E quer saber por que ele vai voltar vazio? Porque eu tenho que passar pro meu mock e falar bem assim: ei, tu vai me retornar alguma coisa. E o que é que eu falo que ele tem que retornar? Mock prisma service ponto user ponto hide many ponto mock return value on. E ele vai me retornar uma array de user DTO. E aqui, novamente, eu vou repetir: tenham cuidados com os mock, para depois não ter falsos positivos e subir sua aplicação com um bug aí, tá? E isso aqui dá uns bugs muito graves. Então você enviou lá, olha só, deu tudo certo. Aqui, para ir bem rapidinho, o find on, cara, é basicamente a mesma coisa. Veja bem, vou vir aqui, find on, tá? A única diferença do find on aqui é que ele recebe um ID. E aqui eu vou fazer de novo aquele esquema lá. Vou gerar um ID aqui, o ID. E olha só, eu venho aqui, passo para ele que ele vai ter o ID. E aqui não é mais o find many que a gente vai chamar, vai ser um find unique. E ele não vai ser um array, ele vai ser um objeto. Aqui também ele vai não vai me retornar um array, ele vai me retornar um objeto. Vamos voltar aqui para validar. Olha só, aqui no find on, ó, ele vai chamar o find unique e ele vai me retornar um objeto, não um array, ok? E aí aqui eu posso inclusive validar com que ele foi chamado. Ele deve ser chamado com um UID, tá? E na verdade não é simplesmente isso. Aqui é um where UID. Ele deve ser chamado dessa forma aqui, né? Assim. Pronto, agora sim. Então se eu vier aqui chamar esse cara novamente, ele deve continuar passando. E olha só o que foi que aconteceu aqui. Ah, aqui é find unique. Find unique. Tudo bem? Galera, olha só interessante. Isso aqui acabou de dar um erro. Vou retornar aqui, ó. Vou restaurar aqui. Mas, e se eu te disser que pode ser que esse cara aqui não deu um erro? E eu vou simular para você. Isso aqui é um falso positivo, tá? Olha só. Olha só o que você pode fazer. Esse find many, desse lado aqui, ele está sendo chamado apenas uma vez pelo nosso find all. Olha só o problema que isso aqui pode causar, tá? Se eu vier aqui, olha só, está sendo chamado aqui. Se eu vier aqui, ó, esquecer desse reset mock, olha só o que vai dar na aplicação. Por isso que aquele reset mock ele é importante. Veja só. Vou repetir aqui. Rodou. E olha lá. Ele deu erro em 2 testes pra gente. E se eu olhar um deles, ó, justamente foi ali no na nossa linha 122. Bora ver o que tá na nossa linha 122? Olha lá. 122. Mock Prisma Service Use Find Many. Mas aqui dentro eu queria que ele fosse chamado uma vez. Mas na verdade não é nem que ele fosse chamado. Aqui ele deveria chamar o Find Unique. Mas pelo fato de eu não ter limpado o mock lá em cima, o que acontece? Ele pegou um lixo desse carinha aqui e chamou ele novamente. Entendeu? Então tenham um pouquinho de cuidado com isso aqui também. Não esqueçam desses detalhes aqui de reset mock. Você tem que saber o momento certo de fazer essas limpezas ali. E aí aqui assim a gente passa para o nosso Find Unique. E agora nosso teste deve voltar a funcionar. E aqui também para poder acelerar novamente, o que eu vou fazer? O próximo passo aqui é o update, né? Então eu vou copiar esse teste aqui e vou colar aqui porque ele vai ser muito similar a esse aqui. Então aqui eu vou falar que ele é do tipo update. E aqui a gente vai validar que o usuário não existe. E o usuário não existe. E aqui eu vou dar um nu. E aí aqui é o contrário.
eu vou dar um user. Mas aqui também a gente muda a tipagem. Em vez de create, é update. E aqui a gente chama update. E aqui a gente vem, salva. Aqui também tá certo. E aqui no primeiro método, olha só, no update, o primeiro parâmetro a gente recebe o ID, o segundo parâmetro a gente recebe o DTO. Então aqui, pra gente corrigir, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, passa o nosso UID, tá? Aqui na hora da gente chamar o find unique, o que a gente vai passar para ele? Que vai ser o nosso ID, que vai chamar, que vai ser chamado com o nosso UID, tá? Aqui também da mesma forma, a gente vai chamar o nosso UID. Aqui a gente também vai chamar o nosso ID, vai passar o nosso UID. Por que ele tá dando erro aqui? Argumento. Ah, e é o update, né? Tá certo. Não vai chamar. E pronto. Se isso aqui estiver correto, o nosso update deve ser chamado assim. Ele vai entrar aqui, vai dar um erro. E olha só o que foi que aconteceu aqui. Ah, é claro, né? A gente mocou aqui e esqueceu de limpar, né? Então veja bem. Aqui eu tô testando se ele foi criado. Mas na verdade é testando se ele foi atualizado, tá? E aqui é a nossa atualização. Aqui de fato sim deve funcionar. Olha só. E o nosso update aqui ainda tem mais um segredinho. Aqui no nosso update, para a gente fazer atualizações aqui no Prisma, o que é que a gente passa? A gente passa esse where aqui antes. E esse where ele deve conter o nosso ID. Então o nosso ID é do tipo UID, bem aqui. Eu vier aqui e repetir o processo. Pronto, teste passou, validou. E é isso aí. Aqui agora, continuando com esses detalhes, eu vou copiar novamente aqui o create, tá? Para a gente fazer o teste de remoção aqui. Aqui eu vou colocar remove mesmo, porque o nome do método aqui tá remove. User not exist. Tá certo? Só que daí aqui find unique, aqui é delete, ele não vai deletar. E aqui é remove, só que aqui ele vai enviar um UID. E deu certo. Aqui ele vai chamar o método remove. O método remove ele espera um ID. E aqui ele vai chamar um delete. E esse delete deve ser chamado com um ID do tipo UID. E é isso aqui que a gente precisa. Então vamos lá. Vou testar aqui o remove. E veja bem, ele deu um erro aqui. E por que ele deu um erro? Porque nesse caso aqui, para ele bater nesse erro, eu tenho que testar se o usuário existe ou não. E nesse caso aqui, se o usuário não existir, ele não deve fazer nada. Se o usuário não existir, ele não deve fazer nada. E é exatamente isso que a gente tem que validar aqui. Então vamos lá. Tem o meu user, se o usuário não existir, ele deve entrar aqui, dar um erro, retornar a mensagem de erro e depois cair aqui. Só que aí o find unique aqui, ele deve ser chamado com o nosso ID, com o nosso UID. E aí aqui dá um OK. É tanto que isso aqui agora a gente não está nem usando. Já no outro caso aqui, a gente pega o nosso user DTO, a gente valida que esse usuário existe, depois a gente faz um find unique, pega o ID desse usuário que a gente passou aqui
e chama ele com find unique aqui. Esse usuário retornou e ele existe, porque mocamos aqui. Então ele vai ser chamado o delete. Então vamos lá testar esse cara todo aqui. E olha só, e ainda deu um erro aqui. Ele falou que é data, mas na verdade não é data, né? É where. Então a gente vem aqui, corrige esse cara, passa where aqui para ele. E aqui é delete, não é create. Vamos testar somente esse cara aqui, que foi o único que deu erro. E veja só, voilá, tá funcionando. Se eu vier aqui, der um teste novamente, rápido. Olha lá, funcionou tudo. E é basicamente isso aqui, galera. Teste unitário. A gente cobre normalmente esse tipo de teste. Mais uma vez repetindo, cuidado com o mock, tá? Não é em todas as ocasiões que a gente usa. Você pode ver que a gente está testando se o método está sendo chamado ou não. Cuidado na hora de validação de informação. E uma informação dependendo da outra para validar. Uma terceira. Vale a pena você sempre revisar o que você está fazendo. Na próxima aula eu vou fazer um teste de integração, tá? Esse teste end-to-end aqui, ó, é pra gente validar as rotas aqui, ó, como se a gente vai realmente fazer teste fazendo requisição HTTP aqui, tá? Só que de forma automatizada. E aí também a gente vai cobrir um probleminha que a gente tem aqui. Não é nenhum problema não. É porque normalmente quando a gente faz teste de integração, a gente está lidando com até banco de dados, né? E aí a gente vai ter um arquivo .env somente para lidar com o teste. E aí é bem interessante que a gente, digamos assim, tenha a responsabilidade de usar o arquivo certo para isso, tá? Esse arquivo .env aqui não é recomendado fazer isso aqui, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou remover ele da minha lista de... ele já foi até removido aqui, ele não está disponível, ele não foi esperado. Eu vou subir esse arquivo .env aqui lá pro Git, tá? Não faça isso em produção, em projeto de produção, porque senão você vai deixar credenciais aí que não deveria exposta para a web. Mas eu vou subir ela justamente para vocês já ter ela prontinha aqui e não ter que ficar recriando toda hora para quem for testar isso aqui, tudo bem? Bom, mas por enquanto é esse aqui. É o que eu teria para mostrar para vocês. E aqui eu vou rodar um teste todo por completo. npm run test. Pessoal, vou rodar todos, não apenas um. Só para ver. E aqui também eu vou usar um npm run test, end-to-end. Passou também, não tem nada, né? Só tem uma coisinha. Só tem uma rota aqui a gente testando. Aí depois a gente vai testar as outras rotas também, tá? Mas eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido esse vídeo aí. Eu espero que vocês se inscrevam no canal, deixem um comentário aí também. Se for um like, ótimo. Se for um dislike, deixa aí também os detalhes do porquê o dislike, do que a gente poderia estar melhorando, do que eu poderia fazer melhor para poder depois conquistar um like seu aí. Mas eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido demais esse vídeo aí. E até a próxima.